Pessoal, a gente vai ter aula de proteção e seletividade e a gente vai estar abordando componentes de uma linha de transmissão, tá? O primeiro item que a gente vai abordar é o cabos guarda. Então ele é denominado de cabo de aço ou aço revestido com alumínio, que podem também conter em seu núcleo um conjunto de fibra óptica, conhecida como Optical Ground Wire, também conhecido como cabo de guarda com fibra óptica, que interligam as estruturas em seu ponto mais alto, fazendo assim a proteção aérea dos cabos condutores contra descargas atmosféricas, e possibilitam a interligação de dois pontos distantes para a transferência de dados. Para a proteção dos cabos guarda contra choques mecânicos causados por aeronaves, são utilizadas esferas de sinalização aérea. Esfera de fibra resinada, na cor laranja, com 600 mm de diâmetro. Isso é conforme a norma da NBR, ok? A cor e o diâmetro também. São instalados nos cabos condutores ou cabo guarda entre as estruturas de sustentação, torres ou postes. Os principais pontos utilizados são em travessias de rodovias, dutos, vãos entre estruturas com alturas superiores a 150 metros e ao redor de aeródromos, conforme a norma NBR 15237. A figura 1 mostra um dos vãos da linha de transmissão de 88 kV, que liga Guaratinguetá, Cunha, que cruza com a rodovia Paulo Virgínio na SP 171. Entre as estruturas 32 e 33, tendo instalado nesse vão 3 unidades de esfera. A figura aqui mostra uma, duas, três, mas a figura abaixo ela já vai mostrar em detalhe, ok? Ela aqui, ó. Então ela é 600 mm na cor laranja, ok? E ela é normalmente utilizada para métodos de linha energizada à distância, com uso de cordas, carretilha e bastão isolante, ok? As descargas atmosféricas causam sérias perturbações nas redes aéreas de transmissão e distribuição de energia elétrica, além de provocarem danos materiais nas construções atingidas por elas, sem contar os riscos que as pessoas e os animais ficam submetidos. As descargas atmosféricas induzem surtos de tensão que chegam a centenas de kV. Quando eu falo kV, é kilovolts, na casa de 1000. No caso aqui a gente estava falando numa linha de transmissão. Então, kV denominado como kilovolts, ok? Nas redes aéreas de transmissão e distribuição das concessionárias de energia elétrica, obrigando a utilização de cabos de guarda ao longo das linhas de tensões mais elevadas. E para raios, a resistor não linear para a proteção de equipamentos elétricos instalado nesse sistema. Para realizar essa proteção em linha de transmissão de energia elétrica, um dos métodos utilizados é o método de Franklin, que consiste em determinar o volume de proteção propiciado por um cone, cujo ângulo da geratriz com a vertical varia segundo o nível de proteção desejado, e para uma determinada altura de estrutura, como mostra a figura. Então aqui a gente tem uma altura, tem uma distância entre, vamos supor que aqui seria um poste e aqui outro poste, e aqui você teria ao redor aqui
uma transmissão de energia. Então, esse ângulo aqui ó, tem que ser calculado. Em cima desse cálculo, você tem que inserir uma altura para ver o raio que você vai ter de proteção. E o método Franklin, ele é um dos mais utilizados justamente para para-raios, ok? Então, vamos descrever um pouco sobre o para-raio. É a proteção dos equipamentos elétricos contra descargas atmosféricas. É obtida através de para-raios, que utilizam as propriedades de não linearidade dos elementos de que são fabricados para conduzir as correntes de descargas associadas às tensões induzidas nas redes e em seguida interromper as correntes subsequentes, isto é, aquelas que sucedem à corrente de descarga após sua condução à Terra. Quando o método de Franklin não é, qualquer método na verdade, quando ele não é calculado corretamente, você começa a ter uma descarga à Terra. E aí é um dos problemas encontrado nas indústrias. Um exemplo prático é queima de motores constantes, eletrônica aplicada quando você não tem um método de para-raio eficiente, quando há uma descarga à proximidade ou até mesmo sob uma tensão de alta, você necessariamente você vai ter vários problemas ligados a motores, placas eletrônicas. Então vale salientar que quando é realizado um projeto e é feito um estudo sobre o método de Franklin para a utilização de para-raio, ele deve ser repensado e pensado e calculado para não ter erros futuros, ok? Voltando aqui, ó. Para-raios de carboneto de silício é um modelo que a gente tem. São aqueles que utilizam como resistor não linear o mesmo. E tem em série com este um centelhador formado por vários gaps. O que é gaps? Espaços vazios. Esses para-raios são constituídos basicamente pelas partes indicadas na figura. Então aqui a gente tem uma figura, um dispositivo de saída dos gases de alta pressão na parte superior. Depois aqui, ó, ligado a isso, tem um dispositivo para alívio de supressão. Caso um para-raio ele tenha uma eficiência, então quando há uma descarga, todo esse sistema mecânico aqui ele tem que funcionar. Dispositivo para alívio de supressão, mola de compressão, que a gente tem um espaçador de alumínio, suporte de fixação aqui, ó, o invólucro de porcelana e os terminais de alumínio na parte inferior, ok? E aqui é o mesmo para-raio, só que ele é óxido de zinco. São aplicações diferentes e para estudos diferentes, ok? Aqui é o invólucro polimétrico de silicone, anel de fixação, tubo reforçado, a mola de compressão, ok? Vamos comentar sobre a malha de aterramento, que é um item muito necessário numa construção, até mesmo de uma subestação, e até mesmo numa indústria, seja ela de qual forma ela seja, de qual produto que ela vai fabricar. Normalmente é utilizado muitas malhas de aterramento, até para laudo técnico, né, para liberação de uma fábrica. E sistema de motores base é indicado ter malhas de aterramento individuais, ok? Então vamos descrever um pouquinho. Toda instalação elétrica para funcionar com desempenho satisfatório e ser suficientemente segura
contra riscos de acidentes fatais, deve possuir um sistema de aterramento dimensionado adequadamente para as condições de cada projeto. Um sistema de aterramento visa segurança de atuação da proteção e proteção das instalações contra descargas atmosféricas, proteção dos indivíduos contra contatos com partes metálicas das instalações energizadas acidentalmente, uniformização do potencial em toda a área do projeto, prevenindo contra lesões perigosas que possam surgir durante uma falta fase terra. Toda estrutura metálica dependente num processo, ela deve ser seguido o critério de malha de aterramento, ok? Mesmo tendo sistema de para-raio, estruturas metálicas, tanques elevados, ou até mesmo tanque de médio porte ou pequeno porte, é indicado o aterramento individual, ok? Aí sim, você faz individual e depois você pode fazer um interligamento com a malha de aterramento daquela área específica, ok? Quando isso não é levado a sério, uma malha de aterramento, um exemplo, um tanque, onde você tenha um líquido qualquer e tenha vários instrumentos interligados nele. Pressão, chave de nível alto, chave de nível baixo. Você tenha motores interligados para bombear, encher esse tanque. Quando você não tem uma estrutura de forma adequada, aterrada, e você não tem uma malha de aterramento sobre esse sistema, quando há uma descarga, a probabilidade de você ter vários problemas relacionados a motores, queima, curto, é muito grande, principalmente na área de instrumentação, como eu denominei, chave LSH de nível alto, chave de nível baixo, chave de pressão. Tudo isso é suscetível a um raio, né? Quando isso não é levado a sério, ok? E aqui ele cita que prevenindo contra lesões perigosas que possam surgir durante uma falta fase terra. Isso é normal em indústrias, você ter falta de fase terra e você não ter uma proteção nesse caso. Aqui, para que se tenha esses sistemas implementados, esses itens implementados, a malha de terra se faz necessário. A malha de terra é constituída de eletrodos de terra, que podem ser de aço galvanizado ou de aço banhado a cobre, onde são enterrados a profundidade, variando pelo tamanho das hastes e os cálculos que envolvem o tipo de solo, sendo interligado por cabos ou cordoalhas também de aço galvanizados, aço banhado a cobre ou puramente de cobre, normalmente enterrados a profundidades variando de 30 a 70 centímetros, como mostra a figura aqui. Aqui é uma haste de aterramento e aqui já está sendo feita a solda, ok? Um parênteses que eu gostaria de estar abrindo aqui é justamente um item importante que é a malha de terra, né? São eletrodos de terra que pode ser galvanizado ou de aço banhado a cobre. São enterrados a profundidades. E uma coisa que deve ser levado muito em conta é o tipo de solo. Normalmente não é levado esse item como um item muito importante. Mas quando é feito toda a malha de aterramento, para se ter uma aprovação dessa malha como eficaz, é feito medições. E nessas medições, depois que está feito toda a malha,
No caso, se ela não for aprovada, tem que refazer um trabalho nesse caso aqui, tá? Então, acho que fazer um estudo de solo, na medida do possível, ele é um fator fundamental para ter eficiência da malha de aterramento. Quando uma malha de aterramento ela é levada a sério, critérios, como um critério muito relevante, você instala motor, par de instrumentação 4A20, dificilmente você vai ter problemas, ok? Pessoal, alguma dúvida até o momento aí?